Está no ar o programa Cristão Cidadão, para formar uma consciência cristã, cidadã, naqueles que confessam o nome de Jesus. Seja muito bem-vindo a participar do programa de hoje. Mas voltando, o que a gente estava falando mesmo? Estava falando sobre essa questão do como me posicionar. Para terminar, que a gente já vai para o último tópico. Vamos para o último tópico, né? Como me posicionar se eu não compactuo com esse beleza, governo. O primeiro ponto é esse. O presidente, o governador, o prefeito foi eleito sem o meu voto. Eu não gosto desse cara, não gosto do jeito dele e tal, mas ele é o meu presidente. Ele é o meu prefeito, ele é o meu deputado, ele é o meu senador, ele é o meu governador. Sim. Porque eu estou no Estado, eu estou no Brasil, eu cumpro as leis do país. E aí eu olho para a Bíblia manda orar por eles, independente de quem seja. Paulo era perseguido, foi morto por Nero, por ordem de Nero, foi decapitado. Mas o que Paulo dizia? No capítulo 13 de Romanos: estejam sujeitos às autoridades, porque nenhuma autoridade é dada se não for por Deus. Orem pelas autoridades, por aqueles que estão revestidos de autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Então, é meu dever orar. O que precisa ficar claro aqui, sabe, para você que está assistindo, para nós aqui, precisa ficar claro é o seguinte: eu não posso torcer para que um governo por o qual eu não elegi se dê mal. Só para provar que eu estou certo. Só para provar que eu estou certo. Não, eu tenho que torcer para que dê certo, porque eu sou brasileiro e aqui estou. Certo? Então, aqueles que torcem para quanto pior, melhor, com certeza não tem um espírito cristão. Certo? Porque quem tem um espírito cristão torce para que o país dê certo, para que as coisas aconteçam. Se não gosta do cara, é o jeito dele, ou o jeito da pessoa que está governando, é uma outra situação, certo? Mas eu preciso orar e abençoar a pessoa que está lá, e nunca amaldiçoar, nunca maldizer, certo? Porque não cabe a mim amaldiçoar, certo? Cabe a mim abençoar e colocar na mão do Senhor. Qual é a oração do cristão? Senhor, abençoa meu governador, meu prefeito, meu presidente, deputado, abençoa todo mundo. Se estiverem fazendo alguma coisa errada, o Senhor é o juiz. Sim. E é o Senhor que vai entrar com providência, não sou eu. Eu não posso abrir a minha boca para chegar aqui e dizer que o governador é ladrão, que o prefeito é ladrão. Quem vai provar ou não essas coisas, está toda essa enrolada aí, acho que a gente pode falar no próximo programa talvez sobre isso. Então todo mundo enrolado aí, governador, secretário, esquema na preso, saúde, esquema né? Não sei o que e tal. Mas nós temos que esperar para ver o que a justiça vai descobrir, o que é verdade e o que não é. Sim. Então, o fanatismo religioso é que nos leva a odiar as pessoas. Isso é muito perigoso. Estão vivendo hoje praticamente um estado de exceção no Brasil, onde tem pessoas desejando que o presidente morra, desejando que fulano se dê mal. Isso não pode. Um cristão nunca pode se posicionar assim. Não deve se posicionar assim. Porque, primeiro, que ele tem que amar o próximo como a si mesmo. A Bíblia manda orar até pelo inimigo, né? Imagina por alguém que te representa. Exatamente, entendeu? Então, assim, para terminar essa parte, né, nós precisamos ter cuidado com esse fanatismo, com essa polarização. Não sei se vamos falar sobre isso, ou se já entra aqui. Já vamos entrar nesse último tópico. Nesse último tópico aí. Então, a palavra que você disse, o fanatismo, né? Não pode, a gente precisa ser coerente, a gente precisa ter inteligência, e o servo de Deus, né, o cristão, precisa ter tudo isso. É isso aí, pastor, é verdade. E já entrando nesse assunto da questão do fanatismo, né? Porque às vezes nosso programa ele é voltado para você cristão, como a gente tem repetido ao longo do programa. Então, às vezes, a gente está tendo muita divisão no meio cristão por conta disso. De que eu sou cristão, nós somos cristãos, mas cada um está com uma opinião e está polarizado entre nós. Vamos lá. Tá. Nosso último tópico que a gente quer conversar é justamente por causa dessa questão do fanatismo, né? Da gente tratar, às vezes, a política como futebol, principalmente dentro da igreja, onde eu escolho o meu time, você escolhe o seu lado, você escolhe a sua cor, e aí a gente vai se degladiar dentro disso, né? E a gente sabe que para o comportamento cristão isso não combina, né? Não faz nem sentido, mas é justamente como o pastor disse, a gente tem que orar, tem que abençoar, se posicionar sim, você tem sua opinião, mas a forma como eu me posiciono, a forma como eu expresso a minha opinião, isso define o tipo de cristão que eu sou, né, pastor? Isso faz toda a diferença, certo? Eu fico triste de ver cristãos, líderes e até pastores, às vezes nas redes sociais,
discutindo, e isso não leva a lugar nenhum. Essas discussões, elas são tolas. Né? Você não pode baixar o teu nível, baixar a tua régua a ponto de discutir com pessoas nas redes sociais, aí, criar inimizade. A gente vê família brigando, né? Nossa, horrível. Amigos se separando a amizade, pessoas arrumando confusão, bloqueando o outro lá no Facebook. Encerrando amizade. Tanto né? no social quanto no virtual. Isso não leva a lugar nenhum, certo? O que a gente precisa é de equilíbrio. Nós falamos tanto, por exemplo, de intolerância religiosa, né? Quando as pessoas não toleram a religião do outro, né? Não tem esse ponto de tolerância, eles não conseguem tolerância, certo? Tolerância com quem pensa diferente, tolerância com quem é contrário, certo? Porque o que a gente vê, intolerância religiosa, por que tem gente que se mata e mata os outros por causa da religião? As maiores guerras de todos os tempos são por causa de religião, certo? O que é isso? É intolerância. Pessoa que não tolera a religião do outro, certo? E vai para a violência. Vai para a violência. A intolerância, por exemplo, no futebol. É incrível, a gente vê aquelas imagens, torcedores se matando. De torcida organizada, né? Que coisa horrível. Atirando, pedrada, paulada. Isso é um absurdo, certo? Para a política vale a mesma coisa. A gente não pode chegar aí, Não pode chegar nesse ponto, né? De uma turma vem de aqui, outra vem de lá, parece assim que são animais que queimam bandeira, que se estraçalham, que jogam pedras, que, enfim, fazem horrível com a vida dos outros, calúnia. E, pastor, não sei se o senhor tem essa mesma visão que eu tenho, mas parece assim uma questão puramente espiritual. Eu sinto assim como se houvesse realmente, sabe, não sei nem se eu digo uma potestade, mas assim uma coisa maligna para gerar esse clima de instabilidade, de guerra, né, entre nós, entre o povo brasileiro. Então, acho que o cristão, mais do que nunca, tem que estar de olho aberto para isso não cair nisso, né? Eu acho que tem tudo a ver, certo? Tem tudo a ver. O que nós precisamos é ter esses cuidados, né? Eu acho que o fanatismo, ele nunca foi bom e nunca vai ser. Seja por quem for, né? Seja por quem for, certo? Não é porque eu apoio o governo, não é porque eu votei no presidente que eu vou defender as coisas erradas, certo? Não vou defender. Se está errado, está errado, certo? Eu não posso ser fanático ao ponto de achar que tudo que ele está fazendo é certo. Não. Mas o que eu posso fazer? Escrachar, esculhambar, amaldiçoar? Não. Orar, pedir a misericórdia de Deus, né? Para que as coisas se alinhem. Então, eu acho que é muito feio e para o cristão, né? Ser lulista, esquerdista, bolsomínio, é mito, é não sei o quê. Eu acho que essa não deve ser a linguagem do cristão. Eu lembro de uma frase que eu ouvi, não sei se foi do Alexandre Garcia, que ele disse que nós não temos que ter bandido de estimação. Né? Se eu votei, mas o cara está fazendo coisa errada, fez coisa errada, eu não posso ser fanático ao ponto, está tudo provado, o cara fez coisa errada, eu continuo defendendo porque eu sou fanático por aquela pessoa. Isso é extremamente ruim, certo? Isso não leva a nada, isso só faz destruir, né, os conceitos democráticos. Sim. Eu tenho 4 anos para tolerar quem está aí. Né, e mudar meu voto nas próximas eleições se eu ver que tenho que mudar. Porque a arma que eu tenho é o voto. Sim. Né, a arma que todo mundo tem é a mais poderosa. É a mais poderosa. É eu e a urna lá, minha consciência. Tal. Amém, meu pastor. A gente vai para as considerações finais. O YouTube está querendo nos derrubar aqui. Ele não aguentou o peso da glória. Acho que o YouTube ainda não é um cristão cidadão, mas no próximo programa eu creio que vai ser. Então, gente, muito obrigado, viu? Se você está nos ouvindo, o pessoal está falando aqui que o áudio está bom, o travou está tudo certo, que o áudio está bom, mas o vídeo está travado. Então, a gente vai ver o que aconteceu aqui. Mas muito obrigado por você ter nos acompanhado até agora. Estamos aí com mais de 40 minutos já de programa, que agora é um podcast, né? Que está só ouvindo a gente aqui. Então, obrigado por ter conectado. E semana que vem a gente volta e com muito mais força. Então, meu pastor, muito obrigada, viu, pela sua presença, sua participação, sua disposição de conversar com a gente aqui, trocar ideias. E semana que vem eu te espero aqui. Com certeza. Muito obrigado a vocês que estão aí até agora, mesmo talvez está travando, assistindo só o áudio. Mas todo o programa de hoje vai ser editado. Sim. E vai estar no nosso canal, Cristão Cidadão. Então vai ser editado em parte e tal, vai estar tudo lá. Vai cortar por tópicos, cortar por tópico, mostrar tudo lá e vai ser tranquilo, certo? Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Foi muito bom, obrigado, Rebeca, você. E aí a gente vai
é o primeiro programa, vai vir outros aí toda sexta-feira, vai ter muita convidados, coisa, né? opiniões, tinha quadros. Ali vários comentários que a gente não vai ler agora. Tem certo? perguntas legais, Mas vai ficar bom. Vamos deixar para o próximo, tá, gente? Obrigado. Tem ali o Alisson falando sobre um Estado laico, é saudável existir uma bancada evangélica. Acho que seria só um programa também. Certo? Legal. Então, é muito bacana, né? Então, muito legal. E aí a gente... Que bom, né? O objetivo é esse, é aguçar em nós, né, o desejo nos jovens, nos adolescentes, de um assunto que eu até pensava que ninguém ia assistir, porque a gente... política, lá, vou ver isso, perder meu tempo. Mas não, as pessoas têm interesse. Graças a Deus, né? Estamos acordando, né? E é bom que a gente veja o lado correto da coisa, né? Em toda a área da vida, Rebeca, tem gente que presta e gente que não presta. Tem advogado bom, tem advogado que não presta. É verdade. Tem médico bom, tem médico que não presta. Tem jornalista que presta, tem jornalista que não presta. Todo jornalista presta. Tem político bom e tem ruim. Político que não no presta. No meio evangélico tem crente bom e crente ruim. Tem pastor bom e pastor ruim. Eu não ia falar não, mas já que você falou... Então infelizmente tem pessoas boas e pessoas, não diria, sei lá, se o nome certo é ruim. Mas pessoas que pensam diferente. Já estão sendo moldadas. Que às vezes até suja o nome daquela classe. É verdade, né? É verdade. Então na política também tem, só que a gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco. Não pode generalizar. Porque se a gente fizer isso, nós vamos estar destruindo nossa democracia. Certo? E olha que as pessoas que não têm democracia nos países dele têm a maior vontade de votar. Brigam, se matam para ver se conseguem votar em alguém. Democracia é um bem precioso no nosso país e a gente tem que lutar por ela. Muito legal. Obrigado por hoje. Obrigado, meus queridos. A gente vai estar de volta. Não se esqueça de inscrever no canal, né? Quem tem que fazer, pastor? Ativar o quê? Ativar o sininho. Ativar o sininho das notificações. E mande para os seus amigos. E semana que vem a gente volta com mais Cristão Cidadão. Tchau. Obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe vossas famílias. Amém. Show.